Oi, meu nome é Monique e hoje eu vou tomar um chimarrão e falar sobre racismo em novelas. A gente tem brincado atualmente com memes das novelas do Manuel Carlos, da Helena, né, a protagonista, pedindo para empregada um cafezinho, uma saladinha. Neiva, você pode fazer aquele cafezinho que só você sabe fazer? Desculpa, Neiva, eu não vou nem conseguir tomar. Tô atrasada pra buscar a Julinha no balé. Eu troquei os bebês. Foi um ato desesperado, minha filha, por favor. E a gente, né, faz essas brincadeiras e lembra dessas cenas clássicas porque traz uma certa nostalgia, nos faz lembrar de uma época que a gente era mais jovem, talvez tinha menos preocupações, se sentia talvez mais feliz. O que a gente não percebe muitas vezes é que essas cenas clássicas dessas novelas, elas trazem também um elemento de racismo estrutural que na época a gente não percebia, talvez, mas hoje acho que é importante a gente refletir sobre isso. Existe até uma pesquisa feita pelo Francisco Everton Aleixo da Silva, de 2022, onde ele analisou as novelas do Maneco, que foi trazer a primeira Helena dele, né, na história negra em 2019. E adivinha? Ela não foi muito bem aceita pelo público. Isso é uma coisa que, historicamente, não tinha acontecido com nenhuma Helena do Maneco, né? Tudo bem que a Thaís Araújo estava ali com uma Lília Cabral do lado, interpretando meio que uma relação de inimiga com ela, e fica bem difícil interpretar uma Helena quando tem uma Lília Cabral, que é aquele padrão Helena que a gente tinha, da mãe, mulher mais velha, mais madura. Então tem também esse elemento, mas não deixa de ser interessante a gente analisar que a primeira Helena negra teve essa rejeição do público. Eu brinco que às vezes até parece que o Manuel Carlos fez de propósito, né, de colocar ali a Lília Cabral nessa relação com a Thaís Araújo da trama, mas é interessante a gente questionar por que, de fato, o público brasileiro rejeitou a primeira Helena negra da história das novelas dele e também a primeira protagonista negra em uma novela das 9 da história das novelas brasileiras. Então a gente tem dois elementos muito importantes nessa protagonista. E não para por aí, tá? Essa pesquisa do Francisco, ele fez todo um estudo das novelas do Manuel Carlos através dos anos e ele identificou as principais profissões, né, dos personagens negros nas tramas. E, gente, tem muita empregada doméstica, sério, eu recomendo, assim, a leitura. Mas também não vamos condenar o Manuel Carlos, tá? Isso não é uma coisa exclusiva dele, isso vai muito além a praticamente todas as novelas nacionais. Tem uma pesquisa do Instituto Gema que identificou que de 95 até 2014, 90% dos papéis centrais das novelas eram compostos por pessoas brancas. Então, de novo, a gente tem aquela grande disparidade, né, do protagonismo das novelas com a realidade das pessoas que estão assistindo no país, né? E isso não é um problema que fica só no Brasil. As novelas brasileiras, elas são exportadas, né, para muitos países fora do Brasil. E, por exemplo, Cuba é um país que importa muitas novelas nacionais. E mesmo sendo um país que, pelo seu regime, teoricamente teria igualdade assegurada com acesso universal à saúde, à educação, tá recebendo no seu horário nobre, né, essas produções brasileiras que colocam ali os negros em profissões menores, em papéis de menos tempo de veiculação durante a novela. Então, é importante a gente pensar na presença das telenovelas brasileiras fora do Brasil também e o que a gente está falando sobre o nosso país para fora, né?